Em setembro de 1961, um casal americano voltava para casa depois de uma viagem tranquila que havia durado alguns dias. Eles tinham passado um tempo visitando as cataratas do Niágara e agora seguiam de volta para casa no estado de New Hampshire. Era noite, a estrada estava quase vazia e tudo indicava que aquela seria apenas mais uma viagem longa e cansativa antes de finalmente chegarem em casa. Mas aquela noite acabaria se transformando em um dos casos mais famosos e debatidos da ufologia moderna. Conheça a história de Beth e Barney Hill. Beth e Barney eram um casal conhecido na comunidade como pessoas responsáveis, trabalhadores e bastante envolvidas em causas sociais. Beth trabalhava como assistente social, enquanto Barney era funcionário dos Correios e também participava de algumas atividades ligadas ao movimento pelos direitos civis. Naquele mês de setembro, eles decidiram tirar alguns dias de férias e viajar até o Canadá. A viagem foi agradável, sem nada fora do comum. Eles passaram alguns dias relaxando, visitando pontos turísticos e aproveitando o tempo juntos. Na noite do dia 19 de setembro, decidiram iniciar o retorno para casa. Era uma viagem longa e eles planejavam dirigir durante a madrugada para evitar trânsito. Por volta das 10 da noite, eles estavam passando pela região das Montanhas Brancas, em New Hampshire. A estrada era relativamente deserta, cercada por florestas e trechos de mata fechada. O céu estava limpo e a noite estava tranquila. Foi nesse momento que Beth começou a perceber algo estranho no céu. Ela notou uma luz muito brilhante que parecia estar se movendo de uma maneira incomum. No início ela pensou que pudesse ser apenas uma estrela ou talvez um satélite, mas conforme continuavam dirigindo, a luz parecia se mover de forma irregular, às vezes aumentando de tamanho e às vezes diminuindo. A Beth então comentou com Barney sobre o que ela estava vendo, e então ele também começou a observar o objeto. A princípio, Barney tentou encontrar uma explicação lógica. Ele sugeriu que poderia ser um avião ou até um satélite refletindo a luz da lua. Mas conforme o carro avançava pela estrada, o objeto parecia se aproximar cada vez mais. Em determinado momento, a Beth chegou a pedir para o Barney parasse o carro para que eles pudessem observar melhor aquilo. E em seguida ele encostou o carro em uma área próxima à mata, pegou um binóculo que estava no carro e saiu para olhar o objeto com mais atenção. Mas o que ele viu fez o seu coração disparar. Segundo o relato de Barney, através do binóculo ele conseguiu perceber que o objeto não tinha a forma de um avião convencional. Ele descreveu algo que parecia um disco ou uma espécie de estrutura ovalada, com uma série de janelas alinhadas ao redor. E dentro dessas janelas, Barney acreditava ter visto figuras. Segundo ele, pareciam ser figuras humanoides. Ele disse que parecia que vários seres estavam olhando diretamente para ele. Naquele momento, Barney entrou em pânico. Ele correu de volta para o carro e disse para Beth que aquilo não era um avião e que eles precisavam sair dali imediatamente. Eles então correram para o carro e aceleraram pela estrada, mas aquele objeto continuava seguindo eles. Segundo o relato do casal, o objeto parecia se mover de forma silenciosa, deslizando pelo céu acima da estrada. Pouco tempo depois, algo ainda mais estranho aconteceu. Enquanto dirigiam, os dois começaram a ouvir uma sequência de sons metálicos ou vibratórios. Era como se um zumbido estivesse ecoando ao redor do carro. Logo depois disso, ambos começaram a sentir uma estranha sensação de formigamento e confusão mental. E então tudo ficou branco. A próxima coisa que se lembravam era que estavam novamente dirigindo pela estrada, mas algo parecia errado. Só que quando finalmente chegaram em casa naquela madrugada, eles perceberam algo inquietante. O relógio marcava quase 2 horas a mais do que deveria. Ou seja, havia cerca de 2 horas inteiras da viagem das quais eles não tinham qualquer lembrança. Mas inicialmente o casal tentou ignorar aquilo. Eles estavam cansados da viagem e pensaram que talvez estivessem apenas confusos ou com a memória afetada pelo cansaço. Mas com o passar dos dias, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Beth começou a ter sonhos extremamente vívidos. Nos sonhos,
ela revivia uma sequência de eventos nos quais ela e Barney eram interceptados por uma nave e levados para dentro dela. Nos sonhos, ela descrevia seres pequenos e com cabeças grandes e olhos escuros. Esses sonhos eram tão intensos que Beth começou a anotá-los em detalhes. Barney, por outro lado, não lembrava de nada semelhante, mas começou a desenvolver sintomas de ansiedade e estresse. Ele tinha pesadelos frequentes e relatava uma sensação constante de inquietação. Além disso, alguns detalhes físicos daquela noite começaram a chamar a atenção. O vestido que Beth estava usando durante a viagem parecia ter sido danificado. Ele apresentava rasgos em alguns pontos e parecia coberto por uma substância rosada estranha. Os sapatos de Barney estavam arranhados de uma forma incomum, como se ele tivesse caminhado sobre pedras ou superfícies ásperas sem se lembrar disso. Outro detalhe curioso envolvia o carro. Sempre que Beth colocava uma bússola em determinados pontos do veículo, a agulha começava a girar descontroladamente. Esses pequenos mistérios começaram a inquietar cada vez mais o casal, e alguns anos depois eles decidiram procurar ajuda profissional. Eles entraram em contato com o psiquiatra Dr. Benjamin Simon, um especialista que já havia trabalhado com alguns soldados que sofreram traumas psicológicos durante a guerra. O objetivo era tentar entender o que havia acontecido naquela noite e principalmente descobrir o que teria acontecido durante aquelas 2 horas perdidas. O Dr. Simon decidiu utilizar um método chamado hipnose regressiva. Durante várias sessões realizadas separadamente, Beth e Barney foram levados a um estado de relaxamento profundo para tentar acessar memórias esquecidas. E foi durante essas sessões que começaram a surgir relatos surpreendentes. Tanto Beth quanto Barney passaram a descrever uma sequência de eventos muito semelhantes. Segundo essas memórias recuperadas, um objeto teria bloqueado a estrada e impedido a passagem do carro. Logo depois, vários seres teriam se aproximado. Eles foram descritos como pequenos humanoides com cerca de 1,5 metro de altura, cabeças grandes, olhos inclinados e pele acinzentada. Segundo relatos, Beth e Barney foram levados para dentro da nave. Lá dentro, eles passaram por uma série de exames que pareciam ter natureza médica. Beth relatou que os seres examinaram seus olhos, boca, cabelo e pele. Em determinado momento, um dos seres teria introduzido uma espécie de agulha em seu umbigo para coletar algum tipo de amostra. E o Barney também relatou exames semelhantes. Ele disse que os seres pareciam interessados em estudar o funcionamento do corpo humano. Um dos momentos mais intrigantes do relato aconteceu quando Beth afirmou que um dos seres mostrou a ela um mapa estelar. O mapa teria vários pontos conectados por linhas, como se representasse rotas entre diferentes estrelas. Beth tentou memorizar aquele desenho. Anos depois, uma professora chamada Marjorie Fish analisou o desenho feito por Beth e tentou compará-lo com mapas reais de estrelas. Ela concluiu que o mapa poderia representar o sistema estelar de Zeta Reticuli, localizado a cerca de 39 anos-luz da Terra. Essa interpretação chamou muita atenção e gerou debates intensos entre pesquisadores. Com o passar do tempo, o caso de Beth e Barney Hill começou a ganhar repercussão nacional. Em 1965, partes da história foram divulgadas em jornais e revistas. Pouco tempo depois, o casal decidiu contar sua história completa no livro chamado The Interrupted Journey. O livro despertou a enorme curiosidade do público e ajudou a transformar o caso em um dos relatos de abdução mais famosos da história. Em 1975, a história inspirou um filme para televisão chamado The UFO Incident. O filme foi estrelado por James Earl Jones e Stelly Parsons e apresentou uma dramatização detalhada do que teria acontecido com o casal. A produção ajudou a popularizar ainda mais o caso e levou a história para milhões de espectadores. Mesmo décadas depois, o caso continua gerando debates. Alguns pesquisadores acreditam que Beth e Barney realmente viveram uma experiência inexplicável. Outros acreditam que os relatos podem ter sido influenciados por sonhos, hipnose ou fatores psicológicos. Independentemente da explicação, o caso se tornou um marco na história dos relatos de abdução alienígena. Beth Hill continuou falando sobre sua experiência durante muitos anos e participou de várias entrevistas e palestras. Barney Hill faleceu em 1969,
apenas alguns anos depois que o caso se tornou público. Beth viveu até 2004, mantendo sempre a mesma versão dos acontecimentos. Mais de 6 décadas depois daquela noite nas montanhas de New Hampshire, o mistério continua sem uma resposta definitiva. E a pergunta que permanece até hoje é simples, mas profundamente inquietante. Se o que Beth e Barney Hill relataram realmente aconteceu, então talvez aquela noite de 1961 tenha sido um dos primeiros registros modernos de um encontro direto entre humanos e visitantes de outro mundo. Agora, se você curte casos reais e mistérios que parecem ficção, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, porque aqui sempre tem histórias misteriosas e bizarras. Te vejo no próximo vídeo, até lá!